Meu nome é Alcides, e já tô mais pra lá do que pra cá. Caminhoneiro desde os 15, hoje com quase 70. Mas tem uma história que eu nunca consegui esquecer, por mais que o tempo passe. Foi lá pras bandas de Jaguapitã, no Paraná. Sempre cortava por uma estradinha de terra para economizar uns bons minutos. Uma tal de Curva do Cascalho. Sempre ouvi uns causos esquisitos dali, mas só fui dar atenção quando vi com meus próprios olhos. Era noite fechada, lua nem tinha, e só a luz dos faróis cortando a poeira no ar. Tava voltando de uma entrega de milho, cansado, querendo chegar em casa. Aí vi uma figura parada no canto da estrada. Mulher. Vestido longo. Branco. Primeiro pensei que era alguém que tinha quebrado o carro. Mas quando passei, senti um calafrio. E o estranho? Quando olhei pelo retrovisor, não tinha mais ninguém. Na semana seguinte, mesma rota, mesma hora, mesma visão. A mulher, imóvel, olhando pro chão, cabelo tampando o rosto. Aquilo começou a me deixar perturbado. Falei com outro caminhoneiro num posto e ele só disse: "Você viu a noiva, né? Todo mundo já viu. Só não para. Nunca para." Eu ri, mas por dentro já tava com a espinha gelada. As aparições continuaram. 3, 4 vezes. Sempre igual. Mesmo lugar. Mesma posição. Aquilo não podia ser gente viva. Uma hora, a curiosidade, ou burrice, falou mais alto. Decidi parar. E foi aí que tudo desandou. Naquela noite eu parei o caminhão bem devagar. Farol alto iluminando ela, a tal da noiva. Parecia uma estátua. Eu abri a porta, desci com a lanterna tremendo na mão. "Moça, tá tudo bem?" Falei meio sem coragem. Ela não respondeu. Nem se mexeu. Mas o ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. A mata em volta silenciou, nem grilo cantava. Cheguei mais perto. O vestido branco dela parecia antigo, meio sujo de barro. Os pés descalços, e a pele, pálida, quase cinza. Quando levantei a lanterna pro rosto dela, senti meu coração disparar. Não tinha rosto. Era só sombra. Como se o breu da noite tivesse tomado conta dali. Saí correndo, tropeçando no cascalho, subi no caminhão, fechei a porta com tudo e dei partida. Mas o motor, nada. Mudo. Nem uma engasgada. E foi nesse instante que ouvi uma batida seca na porta do carona. Virei devagar. E ela tava ali. Do lado. Olhando pra mim com um olho morto, fundo, como se enxergasse minha alma. Quando o motor finalmente pegou, acelerei com tudo, sem olhar pra trás. A estrada parecia mais longa do que nunca. A mulher ficou pra trás, mas o medo, esse entrou comigo na boleia. Naquela noite, dormi no caminhão mesmo, num posto longe dali, sem conseguir fechar os olhos. E no outro dia, descobri quem era aquela noiva. No outro dia cedo, parei num boteco velho de beira de estrada para tomar um café e tentar entender o que tinha visto. Contei a história pro seu Dirceu, um senhor que conhecia tudo daquela região. Quando falei da noiva, ele largou a xícara no balcão e ficou branco. "Você viu a Mariana, Alcides? A noiva da estrada do Cascalho." Ele me contou a história como quem carrega um fardo. Mariana era uma moça da cidade de Florestópolis, ia se casar com um rapaz rico. No dia do casamento, o carro que levava ela pro altar derrapou na curva do Cascalho. O carro capotou, caiu num barranco. Ela morreu na hora, o motorista também. Desde então, dizem que ela aparece por ali, esperando chegar na igreja. Mas por que eu, seu Dirceu? Por que ela apareceu para mim? Perguntei. Ele respondeu baixo: "Dizem que ela aparece para quem tá perto da morte, ou para quem ela escolhe para contar a história dela. Como se precisasse ser lembrada, só, como se quisesse terminar o caminho." Aquilo me arrepiou até os ossos. E o pior, eu sentia que aquilo ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, tentei evitar aquela estrada. Mas era como se algo me puxasse de volta. Sonhava com a noiva. Acordava suando. Via o rosto dela no retrovisor. Escutava sussurros na boleia. Como se ela tivesse, dentro do caminhão. Me seguindo. Me esperando. E eu sabia, uma hora, eu ia ter que voltar lá. Não sei explicar direito o que me fez voltar. Era como se uma corda invisível tivesse me puxando. Peguei o caminhão e fui. No rádio, só estática. O céu tava estranho, nublado, pesado. Quando entrei na estrada do Cascalho, senti o ar mudar, como se eu tivesse atravessando um portal. O silêncio era tão denso que dava para ouvir até meu coração batendo. Quando cheguei na curva onde sempre via a noiva, nada.
O lugar estava vazio. A poeira subia, e o vento assobiava entre as árvores. Aí ouvi um som de sino. Bem longe, mas vindo em minha direção. Olhei pro retrovisor, e vi o impossível. A imagem de Mariana, vestida de noiva, sentada no banco do carona. Olhos fundos, rosto triste. Como se esperasse algo de mim. Ela falou. A voz era fria, baixa, parecia ecoar dentro da minha cabeça. Me leva até a igreja, seu Alcides, e eu, não sei o que me deu, mas respondi, tá bom, minha filha. A estrada parecia mudar, como se o tempo tivesse regredido. As árvores mais verdes, o céu claro, e eu guiando como num sonho. Cada metro percorrido, ela ia ficando mais viva. Cheguei numa igrejinha velha, caída aos pedaços, no meio do nada. Assim que estacionei, ela desceu sozinha. Caminhou até a porta da igreja, se virou para mim e sorriu, um sorriso triste, mas de paz. Aí sumiu. No ar. Como fumaça. Naquele momento, senti um alívio estranho. Como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Mas eu sabia, aquilo ainda não era o fim. Depois daquele dia, achei que tudo tinha acabado. Que eu tinha libertado o espírito da pobre Mariana. Voltei para minha vida, pros fretes, pras noites de estrada. Durante um bom tempo, nunca mais vi nem sinal dela. Mas o que eu não sabia, é que ela tinha deixado alguma coisa comigo. Algo que eu carregava sem perceber. Comecei a notar coisas estranhas. O rádio ligava sozinho e tocava marcha nupcial. O banco do carona afundava, como se alguém estivesse ali. E de noite, eu ouvia respiração no escuro da boleia. Certa vez, acordei com o vestido dela pendurado no retrovisor, balançando sozinho, mesmo sem nenhuma janela aberta. Aquilo me fez entender, ela ainda estava comigo. Voltei àquela igrejinha velha, desesperado. Mas o lugar estava diferente. Não só abandonado, mas desmanchado. Como se tivesse sido engolido pelo tempo. Nem ruína restava. Só mato e terra rachada. Foi aí que um velho apareceu do nada. Disse que a igreja tinha sido demolida nos anos 90. Logo depois do acidente da noiva. Eu congelei. Mas eu levei ela até aqui semana passada, falei. Ele só respondeu, o senhor foi longe demais, caminhoneiro, às vezes, quando a gente entra em estrada velha demais, a gente sai do tempo dos vivos. Hoje em dia, não dirijo mais. O caminhão tá parado no fundo de casa, coberto de poeira. Mas às vezes, ouço a buzina dele sozinha de madrugada. E tem noite que juro ouvir passos no corredor, e um véu branco flutuando pela sala. Acho que a noiva nunca quis só uma carona. Ela queria companhia. E parece que, eu fui o escolhido. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.